desenvolvida de várias formas, mas basicamente através de reuniões acordadas e acompanhando a especificidade de desenvolvimento de cada um dos processos, né? Nós temos aqui no âmbito das unidades produtivas da Fiocruz, como eu já falei, a eritropoetina humana, que já tem registro e que já foram produzidos 750 lotes desde o início do acordo da transferência de tecnologia. O pessoal de bio pode me corrigir se tiver algum defeito nos dados. Até julho de 2011, o fornecimento total será de 37 milhões de frascos. Este processo tem um cronograma com acompanhamento do Comitê Técnico Regulatório. Esse Comitê Técnico, ele participa das reuniões aqui em Biomanguinhos, ele vai a Cuba nas áreas que ainda estão trabalhando com a produção do insumo para verificar alguma dificuldade, alguma nova etapa que tenha que ser enfrentada. Mas os produtos têm registro e já tem processos em desenvolvimento aqui em Biomanguinhos. O interferon alfa recombinante também já tem um fornecimento. Este ano tem a previsão de 195 mil frascos de fornecimento. Temos também a vacina contra a meningite A e C, que foi uma demanda da Organização Mundial de Saúde para um desenvolvimento conjunto de Biomanguinhos com o Instituto Cubano, para preencher uma lacuna deixada por laboratórios privados que estavam deixando de produzir essa vacina. Tem também o desenvolvimento. Esses são o que já está em desenvolvimento. De novo, eu digo que se eu estiver errado, vocês me corrijam. Nós temos aqui uma outra experiência, que é a insulina humana, que foi uma transferência de tecnologia do Instituto Indar da Ucrânia para Farmanguins, e que teve acompanhamento inicial do Comitê Técnico Regulatório, que permitiu o registro e o suprimento de produtos com registro Farmanguins em desenvolvimento ainda em processo de transferência de tecnologia por Farmanguins, e o evento do Efavirenz, que o desenvolvimento dentro de Farmanguinhos deu ambiente para o decreto da licença compulsória, e criando esse marco, então, do primeiro produto genérico registrado por um laboratório da rede oficial. Isso tudo foi possível por esse acompanhamento, por esta parceria que se estabeleceu. Que ela aproxima, ela é sempre ganha-ganha, porque mesmo dentro de todas as dificuldades que se apresentam, cada vez que se vence um desses obstáculos, o ganho em tecnologia, o ganho em conhecimento que fica para esses laboratórios públicos, de tanta importância, como a doutora Genor citou no início aqui, com aquele exemplo da vacina, não, do soro, com todos os problemas que os laboratórios oficiais sempre têm, quando acontece questões como a situação do Efavirenz, ou como a questão do Tamiflu, não me lembro do nome, o similar Tamiflu, qual é o nome dele? Oseltamivir, na época da gripe A, são os laboratórios oficiais que o país tem para apoiar essas ações. Nós temos agora em desenvolvimento conjunto Cuba, Biomanguinhos, o interferon pegilado. Tem também a vacina da meningite ACW. E Farmanguinhos começou a parceria com... Começou não, já estamos no meio. Com o laboratório Libs para a produção do tacrolimus. Nós temos acompanhado, já tivemos 3 reuniões depois de instalado o comitê. E esses são os processos em andamento. Farmanguinhos ainda tem alguns outros acordos de intenção de parceria assinado, que deve se desenvolver ainda este ano. E a gente, então, acompanha esse processo, tendo certeza de que essa é uma iniciativa nova, um jeito novo de fazer, um jeito novo de regular, próximo ao produtor e com o objetivo claro de apoiar as ações estratégicas do Complexo Industrial da Saúde. Não sei se eu fui muito rápida, se querem mais alguma informação. Eu sei que houve já uma solicitação por parte do Jorge Costa
que pudesse ser falado também ou prevista comitês regulatórios para o desenvolvimento de outros produtos para a saúde que não só medicamento, já que está se tratando aqui no âmbito da Fiocruz de uma possibilidade de um equipamento. E eu acho que, sem dúvida, uma experiência como essa, que não tem nenhuma discordância, ela é exitosa, ela pode ser, com certeza, desenvolvida, claro que com outro grupo, dentro de uma outra área da Anvisa, mas, sem dúvida nenhuma, não vejo motivação para que isso não seja mais amplamente utilizado dentro dos processos da agência para produtos de interesse do país e do Sistema Único de Saúde. Obrigada, mais uma vez, pelo convite. Foi uma honra real estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Jamaira. Esse é o nosso ponto 1.3 da nossa pauta. E eu gostaria de passar a palavra para os diretores. Se tem algum comentário, doutora Genô, doutor Jaime? Então, obrigada, Jamaira, pela apresentação, por nos mostrar como Fiocruz e Anvisa, trabalhando juntos, também têm resultados estratégicos na produção de medicamentos do Brasil. Muito obrigada. Então, nós vamos dar, no nosso item número 1, que trata-se de apresentações, nós agora vamos assistir a doutora Maria Isabel Fragoso da Silveira Gouveia, do Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, que vai apresentar o projeto do monitoramento de infecções hospitalares. Por favor, doutora Maria Isabel. Sim? O quê? Ah, com Claro, certeza. será um prazer. Com certeza. Acho que eu poderia para ela. Correu, trolei. Você manda. Isabel, você quer sentar aqui? Eu acho que daqui troca comigo. Pô, Isabel, você fez aqui. Eduardo, vem pra cá. Que aqui fica mais de frente. Bom dia a todos, meu nome é Maria Isabel Gouveia, eu sou médica infectologista do IPEC, sou servidora, atualmente estou no centro hospitalar, na parte assistencial. Eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar o INCQS, pelo seu aniversário. E o objetivo hoje aqui é apresentar mais uma oportunidade de sucesso, que é uma ótima parceria da Anvisa com a Fiocruz, propiciada através da Vice de Assistência, Atenção e Promoção à Saúde, Ambiente, Atenção e Promoção à Saúde, e com participação de várias unidades da Fiocruz. Então, é um projeto de monitoramento das infecções hospitalares, como eu havia dito. Próximo, por favor. Então, esse projeto trata de infecções por micro-organismos multiresistentes nas unidades de terapia intensiva, nos institutos nacionais no Rio de Janeiro, do Ministério da Saúde, também com participação das unidades assistenciais da Fiocruz. É um estudo multicêntrico, prospectivo, que vai abordar aspectos clínicos, microbiológicos, epidemiológicos e, inclusive, econômicos. Próximo, por favor. Então, qual é a significância do projeto? A emergência de micro-organismos multiresistentes é um grande problema nos hospitais brasileiros na atualidade e tem um impacto direto na morbidade, na mortalidade e nos custos. As unidades de terapia intensiva, elas são ambientes onde a presença dessas bactérias multiresistentes é muito frequente. E também a situação é muito preocupante devido à pressão seletiva dos antibióticos, que é muito frequente nesses ambientes de uso grande, contínuo de antibióticos. A gente sabe também que infecções comunitárias têm sido identificadas atualmente causadas por micro-organismos multiresistentes que antes só eram responsáveis por infecções em ambiente hospitalar. Próximo. Estima-se que nos Estados Unidos, cerca de 90 mil mortes anuais estão relacionadas à aquisição das infecções nosocomiais, com um custo de em torno de 6,5 bilhões de dólares anuais para controlar, diagnosticar e tratar esses pacientes. Então, é um impacto realmente muito grande. E no Brasil, apesar de a gente ter um arcabouço regulatório avançado, a gente carece de informações
sobre os aspectos das informações relacionadas à saúde de uma maneira mais padronizada, mais uniforme, de uma rede que envolva grande número de hospitais. Então, essas informações acerca de prevalência, de fatores de risco para aquisição, fatores de prognóstico, impacto, custo, eficácia das nossas medidas de prevenção e dos aspectos microbiológicos são bem-vindas. Próximo. A gente tem dados brasileiros, né, dados disponibilizados, por exemplo, da Rede Nacional de Monitoração da Resistência Microbiana dos Serviços de Saúde, que foram divulgados, mostram que dos Staphylococcus aureus isolados, porque essa rede é através de notificação de dados e sensibilidade de infecções de corrente sanguínea. Cerca só de 39% dos Staphylococcus aureus isolados nessa divulgação eram sensíveis à oxacilina. Cerca de 50% das cepas de Pseudomonas aeruginosa e menos de 50% das isolados de Acinetobacter eram sensíveis ao carbapenêmicos. Isso a gente tem que considerar também que havia algumas limitações metodológicas, porque não havia uma uniformidade de testagem a todos os antimicrobianos pelos todos os hospitais participantes da rede, mas, de qualquer forma, os dados divulgados mostram que a resistência microbiana é crescente no mundo e no Brasil, inclusive. Próximo. Então, qual é a justificativa? É urgente um maior conhecimento da epidemiologia dessas infecções, que impacto tem no custo, como é que é a questão em relação aos aspectos microbiológicos e de uma forma mais padronizada. E, adicionalmente a isso, a gente tem que desenvolver instrumentos de acompanhamento em tempo real, de taxas de infecções, de surtos, de perfil de resistência, que precisam ser desenvolvidos para auxiliar os programas de vigilância e de prevenção. Próximo. Então, qual é o objetivo geral do projeto? É justamente traçar um panorama global das infecções por micro-organismos multiresistentes nas UTIs brasileiras, né? A gente vai formar uma rede que vai avaliar essas características, os fatores de risco e, depois dos resultados divulgados, propor sugestões para como vão ser feitos o controle das infecções, os programas de vigilância, tudo isso. E também com o objetivo de avaliar o impacto econômico disso tudo. Como objetivos específicos, então, mais discriminado, a gente vai caracterizar a ocorrência, a frequência, que tipo de agentes estão envolvidos nessas infecções. Nós vamos identificar que fatores estão envolvidos para que os pacientes desenvolvam essas infecções por micro-organismos multiresistentes e também como é que é a predição de óbito relativa a esses agentes. E vamos também determinar o impacto dessas infecções na sobrevivência durante o período que ele está internado e também após a alta, porque esses pacientes, após a ocorrência da infecção, eles vão ser acompanhados por até 6 meses para saber como é que foi a evolução. O próximo. Nós vamos também, através de parcerias com todas as unidades da Fiocruz, caracterizar os genótipos circulantes, os genes de resistência antimicrobianos, através do emprego de técnicas moleculares. Vamos analisar os custos, colhendo dados individuais de cada paciente decorrente dessa aquisição, e avaliar um sistema de aquisição e gerenciamento desses dados para controle de infecção e para auxiliar a vigilância. Próximo. Próximo, por favor. Então, qual é o desenho de estudo? É um estudo de coorte, prospectivo, multicêntrico. Vão ser incluídos todos os pacientes internados nas unidades de terapia intensiva dos Institutos Nacionais do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro e também dos CTIs das unidades assistenciais da Fiocruz, o IPEC e o IFF. Durante um período de 12 meses, estima-se a inclusão nesse período de 1.000 pacientes com infecções por germes multiresistentes. Isso avaliado em relação ao número de internações de cada unidade. Então, a previsão é de 1.000 pacientes, em torno de 1.000 pacientes. Próximo. Serão coletados e analisados dados sociodemográficos, clínicos, dados sobre a colocação de dispositivos invasivos, característica do evento infeccioso, qual é a topografia, qual é o agente envolvido, os dados relacionados ao desfecho, como eu já havia falado.